Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Eu sou Jorge Henrique e hoje eu converso com Juliana Alves, atriz e ativista do movimento negro, que está no Acre pela primeira vez a convite da Secretaria da Mulher para falar um pouco da sua experiência de militante no movimento negro. Boa noite, Juliana. Boa noite. Prazer recebê-la aqui. Prazer meu, estou muito feliz de estar aqui também. Juliana, você milita na causa negra desde muito cedo, né? Você é muito jovem, inclusive. O que despertou esse interesse? Na verdade, isso foi acontecendo assim naturalmente, né? Minha família sempre foi muito envolvida com esses assuntos e o meu envolvimento com o movimento negro aconteceu meio por acaso, porque a ONG que eu comecei a trabalhar, a Crioula, que eu comecei a me envolver, ela tem essa ideia, né? Essa luta. E eu comecei a realizar atividades indiretamente que tinham esse objetivo mesmo, combate ao racismo, que eram as atividades que eu fazia na área da saúde, da mulher negra. Não deixa de ser uma forma de lutar pela igualdade de condições, né? E agora você falou da Crioula, que é uma ONG que trabalha com o movimento negro, né? Na realidade, eu queria que você falasse um pouquinho do que faz essa entidade. A Crioula é uma organização não governamental, né, que foi fundada em 1992 e já tem assim um respaldo muito grande, já tem um reconhecimento muito grande, não só nacionalmente como internacionalmente, por essa seriedade mesmo na luta, nas discussões, né, que estão sempre sendo feitas em relação aos direitos das mulheres negras e o preconceito que elas sofrem, a violência que elas sofrem, e tem buscado realizar oficinas de autoestima, está sempre buscando resgatar o valor dessa mulher. Né? E qual o resultado desse trabalho? Ela funciona basicamente no Rio de Janeiro, não é isso, Isso. Juliana? Qual o resultado desse trabalho desde que da sua fundação até hoje? Como é que você tem percebido a mudança no ambiente que a Crioula trabalha? A Crioula, ela tem uma característica muito interessante, que é da multiplicação. Então, eu fui resultado dessa multiplicação, né? Quem me deu a oficina era alguém que já tinha se envolvido em atividades da Crioula e estava passando essas informações para mim. E eu, durante um período de anos, estive nas comunidades passando informações, ideias para essas pessoas, essas mulheres, esses jovens, né, em geral, sobre essa condição que a gente tem na nossa sociedade, essa condição de periferia em que essas pessoas se encontram. Né? E como nós podemos combater isso e uma forma e como nós podemos nos valorizar. Né? Essa ideia de multiplicação ela foi passada através de diversas atividades, diversas linguagens diferentes, o teatro, palestras, gincanas informativas. Então, a Crioula, em vários lugares do Rio de Janeiro, por exemplo, você vê alguém que já ouviu falar da Crioula, que já esteve em uma atividade da Crioula e que conseguiu tirar alguma coisa dessa atividade. Você hoje trabalha como instrutora da Crioula, né? Qual é o tipo de atividade que você leva para as comunidades com as quais você trabalha? Atualmente, eu não estou trabalhando como instrutora. Meu trabalho na Crioula, o último trabalho que eu realizei, consistia em subir os morros, ir às comunidades, mas atualmente, em função do Big Brother, de ter feito novela, eu não tenho mais condição de realizar isso dessa forma, não teria o mesmo resultado. Eu acho que o trabalho ficaria um pouco prejudicado, né? Porque é difícil hoje as pessoas simplesmente eu chegar num lugar e não ficar dando autógrafos. Eu acho que isso tira um pouco a característica da atividade. Então, eu não tenho mais realizado esse tipo de trabalho. Né? Mas atualmente eu estou colaborando com a Crioula nos eventos, nas discussões, assim como aqui no Acre, né? Eu vim participar de um debate, na Crioula eu ajudo dessa forma. Atualmente eu estou produzindo um vídeo sobre a imagem da mulher negra na mídia, como meu trabalho, minha experiência, esse meu convívio na televisão, eu conheci diversos artistas, né? E eu estou aproveitando essa oportunidade para chamar essas pessoas para dar sua contribuição nesse vídeo. Juliana, dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Você acha que essa consciência já está presente no dia a dia do povo brasileiro? O povo brasileiro já despertou para a importância da causa negra? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas eu vejo
que ainda existem pessoas muito alienadas, né? Pessoas que ainda acreditam que no Brasil não existe o racismo, não é. Pessoas super informadas, pessoas que são formadoras de opinião na sociedade. A gente vê, às vezes, artistas falando que, não, porque isso é uma bobagem. Eu não sei porque essas pessoas se preocupam com isso. Na verdade, nós somos todos iguais. Eu gostaria realmente de que todos tivessem consciência de que somos todos iguais, né? Mas a verdade é que existem diferenças de etnia, diferenças de cultura, que as pessoas acabam discriminando, né? Então, existe ainda essa forma de segregação, né? Que faz parte da nossa realidade, que está em estatísticas, e que não dá para a gente passar por cima e dizer que está tudo bem, porque essas pessoas vão continuar sofrendo com isso e continuar tendo menos oportunidades. E a gente sabe que oportunidade é tudo na vida de uma pessoa, né? O Rio de Janeiro é um lugar que tem uma população negra muito grande, né? E mesmo assim, a presença negra sendo muito forte na sociedade carioca, esse preconceito é evidente, Juliana? Não, eu não vejo uma coisa evidente. Eu acho que quando você começa a trabalhar, quando você começa a discutir, se envolver com pessoas que estão atentas a essa questão, você vê muito mais coisas do que quem está no dia a dia ali vivendo sem se preocupar com isso. Isso eu percebo, e até minhas amigas falam, por que você se importa tanto com isso? Mas é porque eu vejo coisas que eu percebo que elas não enxergam, né? Na verdade, eu acho que o que dificulta muito é o racismo no Brasil em geral ser algo camuflado, algo dissimulado. De repente, se nós tivéssemos uma coisa mais confrontada, as ações seriam mais enérgicas, né? Agora, você, assim, uma experiência pessoal, você já viveu a realidade do preconceito? Com certeza. Eu acredito que eu não tenha sofrido tanto quanto pessoas que eu conheço, né? Mas o preconceito, de alguma forma, ele sempre, ao longo da nossa vida, a gente sempre sente. E eu senti isso, assim, mais profundamente na minha infância. Depois que eu comecei a frequentar a crioula, eu já tive uma reação diferente a isso, até mesmo a questão da autoestima. A crioula realmente é muito boa nisso, de resgatar a nossa autoestima, da gente valorizar o que a gente tem de bom, né? E na minha infância eu tive problemas, até porque foi justamente na minha infância que eu percebi o quanto que o preconceito é algo que é passado de pai para filho, né? No lugar onde eu morava, os meninos que estavam olhando eu e minha irmã brincar no pátio, assim, começaram a fazer ofensas, assim, gratuitas. Eu e minha irmã estávamos brincando no pátio e eles começaram a fazer xingamentos horríveis, dizendo que o lugar da gente não era ali, que a gente deveria sair dali, que a gente estava sujando o lugar. Então, são coisas que fazem parte realmente da realidade. Mas isso não eu não vejo isso. No meu dia a dia, isso não é comum acontecer. Mas a gente sabe que isso está no inconsciente das pessoas, está na cabeça das pessoas. E as pessoas agem de acordo com essa ideia que elas têm, né? Agora, você é artista. Nesse universo, nesse meio, o preconceito é menor? Eu acho que os artistas, em geral, são pessoas mais sensíveis, né? E são pessoas mais, acho que mais bem resolvidas em relação a essa questão do preconceito. Eles são mais abertos à convivência, até mesmo pela atividade que eles realizam. Então, eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão de que no meio artístico não existe. São pessoas que têm uma visão de mundo um pouco diferente, né? Agora, você veio ao Acre, como você bem falou no início do programa, para falar um pouco da participação, que é um momento em que você está, inclusive, envolvida, da participação do negro na mídia. Aí eu te pergunto, afinal, como é que está realmente a participação do negro na TV, nos jornais, enfim, na mídia do Brasil? Eu acho que estamos caminhando, né? Estamos caminhando de uma forma progressiva e positiva, mas eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita. Eu acho que de forma nenhuma a gente pode dizer que nos foi dado alguma coisa. Eu acho que tudo que está acontecendo é resultado da luta de milhares de pessoas que um dia foram muito criticadas por essa luta. Mas tem melhorado, Juliana? Porque antigamente eu escutava muito essa história de que o negro fazia sempre o papel do serviçal, da empregada. Enfim, hoje eu vejo
negros como protagonistas de novela. Isso realmente tem mudado? Isso realmente tem... Tem mudado, e a gente sabe que é graças à pressão muito grande, né? Que às vezes você diz assim, o pessoal do movimento negro é chato. É porque graças a essa insistência, a gente tem conseguido resultado, porque não dava mais para as pessoas que estão no poder ignorarem que nós somos consumidores, que nós somos telespectadores, e nós queremos nos ver. Nós precisamos dessa troca, né? E não dava mais para esconder isso. Era uma cobrança até da população mesmo, né? E então, as pessoas têm que estar sempre revendo os seus conceitos. Né? A Zezé Mota tem um trabalho muito bonito, você está falando da pressão, da insistência. A Zezé Mota me parece que tem um trabalho muito bonito nesse sentido de abertura de mercado para atores, para artistas negros. Né? Exatamente, criou aí aquele centro, né? Você tem informações sobre esse projeto da Zezé? Tem alguma coisa que anda, enfim, aí em comum com essa ideia? A princípio o Cidan, ele tem o objetivo de mostrar, né, que os atores negros estão ali, que eles são capacitados, né, e até mesmo dando cursos e procurando corresponder às necessidades dessas pessoas e ser uma vitrine mesmo, porque muitas vezes os autores, os diretores, eles diziam que não sabiam onde é que os atores negros estavam, né? Então o Cidan, ele veio mesmo para mostrar que estamos aí e mostrar o talento dessas pessoas, né? Uma iniciativa muito bonita mesmo da Zezé. E aí a Zezé mesmo disse que hoje em dia não se faz mais nada, pelo menos no Rio de Janeiro, eu não sei em termos de Brasil, né? Rio, São Paulo, com atores negros, que não se consulte o Cidan, porque é um grande cadastro de atores negros. Então eu acho que isso foi um ponto muito positivo. Muito interessante. Juliana, eu vou te pedir um instantinho, porque Ideias da Aldeia faz um intervalo, mas volta já já. Ideias da Aldeia está de volta, hoje conversando com a atriz Juliana Alves, que é colaboradora da ONG Crioula, que trabalha com a causa negra. Juliana, nesse momento em que as pessoas estão mais conscientes, mais informadas sobre a causa negra, quais são os maiores desafios? Os maiores desafios, acho que é da gente conseguir resultados efetivos, né? Eu acho que o maior desafio, na verdade, é esse. Conseguir que essa consciência se torne atitude. Não só nessa questão, mas a gente sabe que no Brasil existe uma dificuldade muito grande de continuidade das ações, né? São feitas milhares de medidas, né? Milhares de políticas, mas a gente não vê uma continuidade e aí a gente não vê o efeito acontecendo. Agora você deve viajar muito pelo Brasil, seja como atriz ou como colaboradora da Crioula. Isso. O que tem te emocionado nessas tuas viagens? A união das pessoas, né, por uma causa, a esperança, essa coisa do amor ao próximo, que a gente às vezes desacredita, né? E quando eu estive no Sul, numa conferência nacional pela saúde da mulher negra, eu fiquei muito emocionada pela forma que as pessoas me tratavam, por ser da Crioula e assim a troca que a gente via de informações das pessoas e essa coisa mesmo da gente estar unido ali por um objetivo em comum, né? Juliana, no caso da mulher negra, as dificuldades são maiores pelo fato de ser mulher e ser negra? Claro que sim, porque a mulher, até pela formação da nossa sociedade, existe um tratamento diferenciado em relação à mulher, né? Eu chegando aqui no Acre, eu observei, conversando com as meninas da Secretaria da Mulher, que até pela formação mesmo do Acre, esse problema é agravado,
né? As mulheres, elas a princípio eram aqui no Acre, foram trazidas como mercadoria mesmo, e até eu acho que isso influenciou bastante na formação da ideia do valor da mulher, né? Eu acho que isso é um problema que é agravado aqui, mas no geral, no Brasil inteiro e no mundo, a mulher sempre foi tratada como forma, como se não tivesse o mesmo valor que o homem, né? Então eu acho que isso quando a mulher é negra, eu acho que isso se agrava, né? Principalmente quando a mulher é negra e pobre, porque aí o preconceito, eu acho que essa é a pontinha ali que, em termos de sociedade, acho que quem mais sofre é a mulher negra e pobre. Você, voltando à história do Dia da Consciência Negra, você acha que esse dia é um dia de celebração, Juliana? Eu sempre acho que é um dia de celebração, porque existe uma luta que está surtindo efeito. Eu acho que tudo que a gente tem hoje de realidade, que faz até algumas pessoas acharem que o preconceito já não existe mais, é resultado dessa luta. Então isso tem que ser comemorado, até mesmo para que as pessoas continuem tendo esperança de que a gente vai conseguir alcançar essa condição de igualdade, de oportunidades, né? Agora, a causa negra, que diante dessas conquistas que você bem coloca, que é que é resultado de uma organização maior, de uma pressão maior, de um movimento que hoje está mais organizado, certamente está mais presente, por exemplo, dentro dos partidos políticos, dentro do Congresso Nacional, até nas promessas dos candidatos, dos políticos, né? Mas aí eu te pergunto, o movimento já sabe o que pedir, já sabe o que cobrar desses representantes, dessas autoridades? Eu acho que existe essa consciência, né, do que é necessidade, mas existe também uma coisa de não saber escolher e estar ali, insistir no que você pediu, né? Eu acho que às vezes a gente, até mesmo em relação à política, às vezes a gente elege um candidato que promete coisas que parece que correspondem à sua expectativa, mas ali a um ano você não lembra nem mais em quem você votou. Então fica difícil de você cobrar, porque você não sabe quem é a pessoa que a princípio estaria te representando, né? Então fica difícil mesmo. As pessoas às vezes não percebem que os políticos eles estão ali para nos servir, né? E não para fazer uma postura de dominação. Agora, que me lembrei uma história que você estava falando de identidade, da importância disso, qual é a maior dificuldade para uma pessoa assumir a sua negritude? Assumir que é negro e fazer essa defesa não só para ele, mas para as pessoas que o cercam? Eu acho que é essa ideia que a gente tem ainda muito lá no nosso inconsciente popular, né, o social, de que essas pessoas são inferiores. Então, se ser negro, ser índio, ser amarelo, não sei, é inferior, então eu não vou me identificar como sendo assim dessa etnia. Então eu acho que as pessoas acabam não se assumindo. Então eu acho que o resgate desse valor é que vai levar as pessoas a se valorizarem. E acho que é importante que as pessoas saibam que o Brasil só é o que é, ele só é maravilhoso do jeito que é, porque existe essa diferença toda de culturas e de etnias, né? E eu acho que isso é o maior valor que o Brasil tem, então não deveria ser esse o nosso problema. Bom, uma das polêmicas que tem ganhado aí os jornais é a história das cotas para negros nas universidades brasileiras. O que você pensa disso, Juliana? Eu acho que as cotas, como todas as ações afirmativas, elas são necessárias para a mudança da nossa realidade, quando essa realidade é uma realidade injusta. Então a gente tem uma condição de injustiça, que é essa desigualdade de oportunidades. Então, se a gente não tem como mudar a história, a gente tem como mudar o presente. Então, acho que no presente, essas ações afirmativas são um remédio. Sabe aquele remédio que é ruim de engolir, que é difícil de descer? Eu acho que é isso. É uma coisa que não é legal para as outras pessoas que estão se sentindo ali prejudicadas, mas eu acho que, no geral, não há um prejuízo. O saldo é positivo. Porque a desigualdade é que gera violência, é que gera intolerância. Então, a gente tem que mudar esse quadro de desigualdade.
Porque tem uma coisa que me parece assim, o que está mais em voga seria a quantidade, não a qualidade, não é isso? Uhum. O interesse é que você tenha a participação, que até então ela é bem inferior. Os números demonstram mesmo isso, né? Uhum. Eu acho que as cotas, elas são uma medida que não podem ser tomadas de forma isolada. Uhum. O investimento, por exemplo, no caso da educação, no ensino de base, a gente sabe que essa é a solução. Mas a gente, governo após governo, percebe que isso não tem acontecido, então a gente não pode ficar esperando. Então, eu acho que até as cotas vão ajudar a melhoria do ensino de base, porque as pessoas vão querer, então, querendo acabar com as cotas, vai haver essa necessidade nesse investimento, né? Eu acho que é uma questão muito polêmica, mas eu acredito muito que daqui a alguns anos a gente vai perceber o resultado positivo que as cotas têm. A grande dificuldade é que muitas pessoas, porque a gente sabe que o preconceito ele não é só racial, né? O preconceito também é social. Existe uma condição realmente difícil para as pessoas de baixa renda, até de se manterem nesse ambiente universitário, né? Até financeiramente, de poder. O transporte é muito caro, as pessoas se locomoverem até a universidade é difícil, a questão da alimentação, então a pessoa se não tem o dinheiro para se alimentar, como é que ela vai frequentar uma faculdade? Então são várias questões que estão envolvidas, mas eu acho que as medidas têm que ser feitas, cada uma na sua área. Agora, como é que é definir o ser negro num país como o Brasil, de uma mistura tão grande? Como é que você vai selecionar? Diz, não, esse aqui é negro, esse aqui não é. Até achei muito interessante a fala da Mara ontem, que, na verdade, a gente gostaria que não existisse essa separação de etnias, né? Mas, na prática, ela existe. Então, assim, o Brasil é um país extremamente miscigenado. Eu mesmo, a minha bisavó era índia, tem português na minha família também, meu pai é negro. Então, é uma mistura muito grande. O Brasil tem essa mistura maravilhosa. Eu acho que com o tempo, eu acredito que com o tempo a gente vai poder se ver como pessoas diferentes entre si, sim, mas que têm direitos iguais. Né? Você está vindo ao Acre pela primeira vez e eu queria te perguntar como é que está sendo essa experiência, o que é que você está vendo aqui no Acre, que sensação tem despertado em você? Olha, é maravilhoso poder conhecer uma cultura diferente, né? Porque o Brasil, tem gente que até brinca que não é um país, é um continente, né? É bem diferente do Rio, né? E eu estou muito feliz de estar aqui até porque eu acho que é o resgate desse meu patriotismo, né? De saber que eu moro num país onde eu posso desfrutar de culturas tão diferentes e conhecer a realidade do Acre me ajuda também a perceber o que tem de positivo no lugar onde eu moro, o que tem de negativo. E eu gostaria muito de poder contribuir mais vezes e poder vir ao Acre, assim como outros estados, mais vezes, para poder trocar mais um pouco e ajudar no que eu puder. Essa experiência que você está vivendo no Acre, de vir aqui, falar um pouco, enfim, dessa tua militância na crioula, você tem feito isso em outros estados? Na verdade, essa minha participação na crioula, nós quando estamos envolvidas nas atividades, existe sempre a crioula está sempre se atuando através das conferências nacionais, dos seminários, então a gente acaba viajando. Eu, até mesmo porque eu tenho só 23 anos, eu não viajei tanto, mas as organizadoras da crioula, elas toda semana estão fora. É até às vezes difícil, que eu reclamo, que eu quero falar com ela, não consigo, eu brinco. Elas toda semana estão lá, mas elas toda semana também estão viajando. Então, essa troca mesmo é fundamental, né? Então, essas viagens se fazem necessárias. Juliana, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Ideias da Aldeia, te desejar sucesso na profissão. Obrigada. E também nessa militância dessa causa que é nobre. Muito obrigada. Ok? E a você, em uma das 22 cidades do Acre, que nos acompanhou até agora, nosso obrigado, boa noite e até a próxima.
Olá! No Ideias da Aldeia de hoje eu converso com a atriz Juliana Alves, que é também colaboradora da ONG Crioula, que trabalha com o movimento negro. E Juliana está no Acre para participar dos preparativos da primeira Conferência Estadual para a Igualdade Racial. Não é isso, Juliana? Isso mesmo, eu estou aqui no Ideias da Aldeia e você tem um encontro marcado com a gente às 10 horas da noite, tá bom? Até lá! Ok, então tá combinado. Às 10, aqui na TV Aldeia, Ideias da Aldeia, eu espero você.